Santos na escuta, ligado no povo, firme na rota. Terceira parte com o delegado Kelps, com a tenente-coronel Dirlene. Bora lá, partir para um caso concreto agora. Nós falamos muito de criança e adolescente e tem um caso que tomou uma proporção gigantesca, nacional, internacionalmente, do cachorro, do cão-orelha, em que adolescentes participaram ali de uma tortura e acabaram matando o cão. E aí tiveram várias manifestações no país como um todo. A gente já tratou um pouquinho sobre essa redução da maioridade penal, mas esse caso é emblemático porque ele gerou várias camadas, né? Primeiro, a redução da maioridade penal. Depois, você vê também o cuidado que as pessoas estão tendo com o trato com os animais, né? Que ele não pode se proteger, se autoproteger, então gera uma comoção social gigantesca. E um fato importantíssimo também que nós vivenciamos muito é o poder econômico dos agressores, no caso. Ali são famílias de pessoas ricas, que 2 foram para a Disney um dia depois de ter torturado e participado supostamente de matado o cachorro. Então, nesse caso especificamente, levando para crianças e adolescentes cometendo atos infracionais. A gente falou também de outra fase, né, como que os pais agem nesse formato. O que você pode falar desse caso do cão-orelha específico? Porque tem tantas camadas. Como você visualizou esse cenário como um todo, delegado? Nesse caso, é um caso também que se aplica naquele exemplo que eu dei do tráfico de drogas. Porque se um adulto cometesse o mesmo ato, ele não ficaria preso. Por causa da pena abstrata combinada, enfim, por questões legislativas. Ele pode ficar, mas de forma muito rara, se for a primeira passagem dele, ele não vai ficar preso por conta desse fato. Já no caso do adolescente, já é diferente. Ele poderia ficar preso, se não fosse talvez a questão que você falou do poder econômico ali, enfim, ou se fosse talvez do pulso do juiz, ele poderia ver aquela situação diferente. Inclusive, aí a gente já vai para outro caminho, né? Tem estudos, que eu já vi alguns estudos sobre isso, falando dessa tendência, então talvez uma falta de sintonia, enfim, não sei o que aconteceu no caso concreto, mas dá a tendência de que pessoas e adolescentes que praticam maus tratos contra animais poderem virarem psicopatas, enfim, não virarem psicopatas, virarem agressores contumazes, é o termo mais técnico. Agressores contumazes de forma violenta quanto crescerem. Talvez com base em um estudo desse ou numa análise do fato concreto, certamente ele poderia ficar internado ali no mínimo, talvez uns 3 meses. Eu acho que para mim seria o suficiente, 3 meses dele internado, ele poderia realmente entender aquela situação que ele fez. Lógico que poderia ficar até 3 anos, mas existe uma certa proporcionalidade ali em relação à pena também. Mas é um caso complexo que leva a esse debate. Eu ainda mantenho a minha posição de para esses casos, não ter que reduzir o ECA, porque o ECA seria mais eficiente do que a própria, pena se ele fosse adulto, com exceção dos casos, talvez, de crimes contra a vida, que a gente poderia pensar um pouco mais sobre isso. Mas é um caso triste. Um caso triste que a gente vê maldade, poder econômico ainda influenciando, né, a aplicação da lei. É realmente triste um caso desse. Mas eu aprendo muito nesses podcasts aqui, conversando, porque você deu uma saída interessante. Em determinados crimes, pela celeridade da aplicação da pena, seja interessante que ele se mantenha ali como menor, né, como a maioridade penal está ali nos 18 anos, porque ele já cumpre, é rápido, 45 dias ele já pode ficar preso e também não leva talvez os antecedentes criminais dele, ele leva o que ele pode recuperar ou a ressocialização dele, né? Mas os crimes contra a vida, o senhor trouxe isso, né? Às vezes muda só se o cara cometeu um latrocínio, o cara cometeu um homicídio, porque realmente a sensação da sociedade, e às vezes a imprensa também usa os casos mais esdrúxulos, mas um cara com 17 anos, é o caso de faculdade, né? Cara de 17 anos e 11 meses, vai lá e mata 5 pessoas. E aí o máximo que ele pode ficar é internado 3 anos. Aí é ruim demais. A gente pega um caso esdrúxulo, mas que é real, pode acontecer. Todo mundo preocupa demais com a arma de fogo, né? Tem até uma guerra ideológica aí de desarmamento, enfim. Mas
arma de fogo aí, nesse caso, é o menor dos problemas. Porque, infelizmente, ou felizmente, um tiro mata ali e não tem um sofrimento talvez gigantesco. Mas você vê sendo morta com 10, 15 facadas, a paulada, a machadada, você vê que ele pega o que ele tem em mãos ali e comete esse homicídio, esse feminicídio passional, porque é envolvido de muita emoção e realmente de meios cruéis, que esses caras estão totalmente fora de si. E é interessante, eu falei com a minha esposa hoje, sobre o famoso caso do Seu Luiz, né, das 80 chibatadas. O homem, o grande problema disso tudo não é o homem, o problema é o homem covarde, safado, vagabundo. Porque esse agressor é um pilantra, porque ele não faz isso com o homem. Porque quando a gente chega, é o que você falou no começo, é aquele que quando a equipe chega, quando a polícia militar chega, fala mansinho, é sim senhora, abaixa a cabeça, não olha no olho da gente. Mas quando ele tá sozinho com a mulher, e aí naquele momento ele tem a superioridade, né? Aí sim, aí ele é tudo isso. Ele não trata a senhora igual trata a mulher. Não, É diferente quando ele vê a farda, como é que ele fica? É diferente, porque ele nem olha, né? Primeiro que ele já sabe que quando a gente chega, ele vai nem olhar. Ele nem olha no nosso olho. Porque ele sabe que ele tá errado. Aí sim ele vê o quanto ele é pequeno, o quanto ele é fraco, porque ele só cresceu porque ele estava com aquela mulher naquele momento de vulnerabilidade. Quando o Estado chega, a polícia militar chega, aí já é outra coisa, já é outra história. Aquela braveza que ele estava, acabou, não tem mais. Porque aí o Estado está ali presente, aí ele percebe, ele cai na real que ele não é nada. Porque ele só era alguma coisa, estava se achando grande, forte, porque ele estava sozinho com aquela mulher. Aí naquele momento, para aquela mulher, ele era muita coisa. Agora, quando o Estado chega, quando a polícia militar chega, aí não. E é interessante falar, porque assim, o juiz, ele julga, tem as leis todas, mas o policial, quando chega lá, ele já sabe se o cara tá certo ou tá errado. Porque se o cara não te olha no olho, se ele tá com medo... Eu, por exemplo, se me chamar pra qualquer crime, alguma coisa, e me imputar uma coisa que eu não fiz, eu tô tranquilo, né? Eu recebo. Mas, meu irmão, já pensou? Você bateu na mulher, tá chegando a policial lá, você já nem olha, porque você já se coloca naquela posição que tá errado. E agora eu vou ser punido por aquilo. E esse caso do Seu Luiz foi isso. Eu falo do homem covarde, pilantra, que bateu na mulher. E aí já tem um homem protetor, um homem que honra a família, foi lá, deu 80 cacetadas, chibatada nele, amarrou o cara e foi inocentado. Por quê? Porque a sociedade, ela protege o certo. Não tem jeito, eu falo. Aqui em Goiás também tem muito disso. Os caras gostam de homem protetor, gostam de polícia, porque é isso. Nós temos, né, os cães pastores que vão defender as ovelhas dos lobos. Isso é natural. Alguns têm esse dom da agressividade moderada para que a gente possa mesmo, nessa situação de extrema, proteger as pessoas. E mesmo que a gente tenha que defender matando alguém ou neutralizando uma situação de legítima defesa, a sociedade vai nos defender, porque é necessário mulheres fortes e aguerridas e homens para que possam proteger as pessoas mais vulneráveis. É disso aí que a gente pensa mesmo. Vamos lá na Polícia Civil. Como é que você está vendo hoje, já agora falando de forma mais genérica? Eu sinto que a Polícia Civil está com uma importância muito maior nesses últimos anos, numa integração muito mais forte também com as outras forças. Os meios são muito difíceis, você conseguir investigar e resolver todos os casos que chegam às delegacias, mas os casos de maior repercussão, que você tem que dar um retorno para a sociedade para que a própria população se sinta acolhida, está sendo. Como você está vendo a atual situação da própria Polícia Civil do Estado de Goiás? Evoluindo bastante, até fazendo um complemento que a gente estava conversando ontem. Na Polícia Civil, no último concurso, pelo menos, metade do efetivo é feminino. Então, a gente teve essa paridade aí um pouco maior. Enfim, a Polícia Civil tem evoluindo de forma bastante. Enfim, eu acompanhei, nesses 12 anos que eu estou na polícia, esse crescimento de forma estrutural, de forma das próprias investigação em si. Então, aquelas investigações mais complexas, que exigem um pouco mais de trabalho, a gente está conseguindo mais equipamentos, conseguindo mais qualificação no pessoal também. Então, assim, é difícil a gente... Eu estou na administração há uns 2, 3 anos e eu não me recordo de um caso que a gente não conseguiu solucionar.
Então, quando a polícia quer, então a polícia militar está junto também, as outras forças de segurança todas integradas, sem vaidade, porque a gente percebe que cada um no seu quadrado ali, mas o papel de todos é o bem social, é proteger a sociedade, é descobrir a verdade, enfim. Então, acho que a gente juntos, a gente consegue sempre bons resultados, né? A Polícia Civil está realmente conseguindo fazer um trabalho de excelência e a gente está se orgulhando cada vez mais da nossa instituição. Beleza. Coronel, eu tava pensando aqui, e é de uma forma genuína, porque eu não me lembro de uma comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás. Hoje a comandante-geral do DF é uma mulher. Do Acre também. Fantástica. Ontem eu vi Nossa, eu repeti de novo. Eu vi a entrevista da dela. defesa dela. Pô, aquela... Eu não posso politicar muito no podcast, né? Mas um deputado lá distrital foi crescer pra cima da polícia. A polícia tava no carnaval fazendo um trabalho perfeito dela. Ali, tranquila. Aí uns caras com droga. A organizadora do evento quis crescer também. Liga pro coronel tal. Já começou a crescer o capitão que tava comandando naquele momento, e aí sempre tem uma autoridade, aí eu fico até com vergonha de ser parlamentar nessa hora, aí chegou um deputado distrital e cresceu também, já chegou, e aí eles usando o uso moderado da força ali que tinha, jogou spray de pimenta para afastar, e aí que ele foi, sabe o que ele tá falando? É que ele é deputado distrital, os caras falaram, daí, sai daqui, você tá errado. E aí gerou a repercussão violenta, né, porque ele é do PSOL, ele é ativista, LGBT, um cara muito bem votado lá, mas o cara foi técnico policial, ele tranquilo, e a repercussão é violenta, né, nós somos policiais, a gente sabe disso. Quando tem repercussão midiática, por mais que a gente esteja certo, é canseira, né? Aí o povo tem que explicar, aí a gente gera aquele, será que vai dar ruim nesse momento? E aí que eu vi a firmeza. Aí não tem homem, tem mulher não, por isso que eu acho massa. É isso aí mesmo, a liderança. Eu já fui liderado, quando eu entrei na polícia, por uma diretora geral, e ela também, ela é até esquerda, essa mulher, mas eu gosto dela. Foi uma diretora que ela não tinha tanta conhecimento técnico, mas ela era muito boa para liderar, formava ótimas equipes, então para você ver que não tem nada a ver de partido ou de homem e mulher. Mas quando você vê quem é firme, quem tem capacidade técnica e liderança, meu irmão, essa comandante-geral da PM do DF chegou, não, meu policial estava certo, vai abrir o pátio para ver como é que é o procedimento comum aqui, mas ele, pelo que eu vi ali, ele tinha que ter feito, era isso mesmo. E nenhuma autoridade tá em cima do nosso trabalho policial. Aí eu fiquei orgulhoso, aí eu botei fé ali. A Coronel Ana Paula, a gente tem também a Coronel Marta Renata, que até já veio aqui em Goiânia, fez uma visita pra gente lá no Batalhão Maria da Penha para conhecer o trabalho. Muito importante, a mulher tá em posição de destaque, e isso também é um fator que ajuda no combate à violência contra a mulher. Porque eu mostro para outras mulheres que a mulher é capaz. Isso faz diferença também. A mulher olhar para outra mulher e falar que aquela mulher conseguiu. Eu, como mulher, também, eu posso chegar onde ela está. E claro que como mulher, a gente vai ter outro olhar, né? Então, por isso que é importante. Eu falo muito na nossa instituição, a gente precisa ter mulheres também à frente, porque vai definir o uniforme, tem que ter lá também o aval de uma policial, de uma coronel, porque ela vai olhar se aquele uniforme está de acordo ali com a anatomia feminina, porque isso faz diferença. Vamos fazer uma decisão aqui, tem que ter uma mulher na mesa também para olhar o nosso lado, porque faz diferença, sim, isso é muito importante. A gente tem abertura no comando, graças a Deus hoje a Polícia Militar está num caminho, né, de ver essa importância da mulher, mas a gente ainda tem muito que chegar, e quem sabe um dia, né, a gente ter uma mulher aí comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás também. Eu conheço muitas, né? A Keren é uma menina que é fantástica também, mas você, que eu conheci hoje, primeira vez que bati papo, você teria condição tranquilamente de sentar naquela cadeira, ainda que conhece, né? De estratégia, de comunicação, igual falou, passou pela parte operacional. Na Polícia Militar, você não chega ao comando, assim como na Polícia Civil, sem conhecimento técnico. Eu fiz o CAESP, que é obrigatório para se tornar coronel, e o curso de autoestudo de segurança pública, uma pós-graduação, e para delegar também, para você ascender, você tem que fazer. Então, assim, é muito bom conversar contigo, porque, assim, de verdade, você demonstra um conhecimento técnico e de vida amplo e com uma entonação, uma postura muito interessante, porque não é um feminismo, não é nada, não é uma militância sua que vai me fazer te respeitar, mas eu tenho total percepção que consegue comandar a tropa inteirinha do estado de Goiás, porque é uma mulher respeitada pelo que você construiu durante essa trajetória. E é muito bom perceber isso. Eu, na PRF, também tive várias chefes
mulheres, e lá é muito bom. Na Polícia Civil talvez seja um pouco mais tranquilo, porque realmente quase a metade é de mulher, então fica dividida ali entre os gêneros. Mas na Polícia Militar, na PRF, é um ambiente eminentemente masculino, não tem jeito. Os assuntos são masculinos. Você tem ali o quarto de hora, você tem o almoço, você tem a confraternização, o papo de polícia é diferente também. Então, você saber se portar com respeito, né, mas com distância, é uma arte. Eu sempre falo isso para as minhas colegas. Eu tenho uma Porque o homem, dentro dessas instituições, Polícia Militar, polícia, né, a Polícia Rodoviária Federal, os homens com os homens são brother. Porque tem aquele... E é normal, porque é o convívio dentro do alojamento, que acaba gerando, né, esse... E com as mulheres, não, a gente já tem um certo distanciamento. E aí, onde a gente tem que pedalar mais, para a gente ter também essa... fazer parte também, mas a gente não vai ser o brother, porque não é a gente que vai jogar bola, a gente não vai estar lá depois da bola, a gente não vai estar muitas vezes no happy hour com... Então, assim, a gente tem que criar outras formas para poder também estar nesse meio. Porque isso é uma arte, porque você tem que ser próxima, porque você também não vai se afastar por causa disso, mas também você não pode também dar muita intimidade para a pessoa não confundir. Então, é muito complexo você ser respeitada, mas você se sentir pertencida, né? Você ter pertencimento com aquilo. Eu tenho a minha melhor amiga da PRF, ela é do grupo de operações especiais, e é muito disso. Então, assim, o cara xinga, opa, desculpa. Então, assim, pode xingar, porque se fosse só homem, poderia. Então, no começo você tem milindre, mas aí depois ela tem que aceitar um pouquinho do xingamento, talvez. A gente é um meio termo ali, isso, mas né? aí depois tem que equilibrar também para não passar também e você começar, porque o ambiente é masculino, mas eu acho uma arte, e eu fico muito feliz, porque acredito que tanto no ambiente policial quanto no meu político, você tem que ter uma visão diferente de homem e de mulher. Você tem que ter a sensibilidade da mulher para tudo. E não necessariamente com é melhor ou pior. Eu acredito que elas são melhores em cada um das funções, né? A minha esposa mesmo, ela é melhor que eu em quase tudo. Mas em algumas coisas, só eu que faço. Não tem jeito. No posicionamento é meu ali. Mas tem outras coisas que quando ela decide não tem nem jeito eu dar opinião. Então é muito bom te ver nesse ambiente de discussão do alto escalão, e eu quero te ver em outros ambientes, porque realmente a gente sente muita segurança quando você fala, e eu fico muito orgulhoso, porque eu tenho mãe, irmã, tenho 2 filhotas aí que vão ser protegidas por você e pelos seus... para quem vai né, antecessor. O principal é fazer aquilo. Eu sempre falo, eu só faço aquilo com a outra pessoa o que eu gostaria que fizesse comigo. Acho que esse é meu lema, assim, sempre. Porque eu sou canceriana, né? Canceriana é meio sensível, meio chora demais. E aí eu sempre levo por esse lado. Então, acho que é o ponto principal. Você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Tô indo pro final aqui agora. Queria só um último questionamento, que eu acho que é bom a gente explorar isso. Você falou muito de pais presentes, de famílias desestruturadas. Infelizmente, hoje nós temos muito mais fragilidade nos relacionamentos. Os relacionamentos estão sendo quebrados muito mais facilmente, talvez até pela independência, talvez até por conhecimento, pode ser. Famílias anteriores eram obrigadas a continuar juntas, mesmo infelizes, enfim, mas é uma realidade. Tem famílias separadas, filhos com muito alienação parental, mas como que a gente consegue minimizar o que está acontecendo com a sociedade? Seria talvez com essas palestras que a gente dá, a gente consegue entrar num ramo de paternidade também? Como que a gente vai resolver isso? Porque, infelizmente, acho que a tendência está sendo essa. Quanto mais tempo passa, eu vejo que as famílias estão com menos presença, talvez até dos pais. As mães sempre ficam com maior parte aí da criação, né? Infelizmente. Mas os pais estão acabando separando e largando os filhos de lado. Isso é uma ausência de responsabilidade tamanha, né? Enfim, o pai que teve o filho tem que cuidar, independente se ele vai estar ou não com aquela pessoa, com aquele companheiro ou não. Acho que isso é fundamental. A gente viu, em termos práticos, que isso tem repercussão na vida da pessoa também, né? Porque eu estava até escutando um podcast recente, a pessoa falando, o momento que você tem que estar mais junto com seu filho é na adolescência. Você tem que pegar ele, vamos entrar aqui, vamos viajar, vamos conversar, vamos no boteco, tomar um show, mas por quê? Porque se você não fizer isso, outras pessoas vão fazer. E ele vai tomar como lugar
essas outras pessoas, né? Então, eu acho que, assim, é responsabilidade. O Estado tem algum papel? Talvez sim, um papel social, de assistência, de restaurar vínculos, de trazer essa questão, a justiça, às vezes, trazendo essa necessidade, às vezes, de pensão, às vezes nem pensão, esses pais pagam direito, enfim. Mas eu acho que é algo cultural que a gente pode ir fazendo um pouquinho, dando essa contribuição, né, de conhecimento, enfim. O Estado também tentando dar essa contribuição. Mas é isso, né? Eu acho que a importância social da responsabilidade do pai, né, dele perceber isso. Então, acho que palestra é algo importante deles perceberem essa responsabilidade. E é um desafio, porque a geração Z agora parece que não quer se envolver, né? Já não quer criar relacionamento. A gente está vendo aumentando o número de quarto sozinho, quarto e sala só. Enfim, mas eu acho que é um desafio nosso de sociedade e do Estado também de poder contribuir com a ciência social, né? Com as políticas também, de poder fomentar essa presença, né? Porque os problemas de segurança pública não são só da segurança pública, né? Eles vão desaguar. Então, a gente precisa fazer esse primeiro atendimento. Às vezes eu falava muito isso. A gente ali vai ser a figura, cuidando de adolescente, vai ser a figura paterna que ele não teve, vai ser a presença estatal que ele não teve. E o nosso papel é tanto papel, talvez, de reprimir isso, de investigar, mas o papel de elo também. Eu acho muito importante isso. Da gente começar, a polícia comunitária tem muito isso também, a gente ser um papel de elo, de perceber aquilo e fazer essa ligação desse adolescente, dessa pessoa com aquilo que está faltando, né? A Maria da Penha, por exemplo, a mulher está apanhando, mas não tem condições de sustentar, então vamos fazer essa ligação dela com outra política, né? No nosso caso, por exemplo, dos adolescentes, às vezes o pai não está presente, vamos chamar a ciência social para vincular isso, a defensoria, vamos chamar a escola, a gente tem muito adolescente sem estudar, então acho que nosso papel é um papel, lógico, a gente faz isso com excelência, né? De repressão, de investigação, e esse é o nosso papel mesmo, mas a gente pode fazer um pouco além. Eu acho que se a gente fazer um pouco além, a gente vai começar a deixar nosso legado aí onde a gente estiver. Bom demais. Também pro final aqui, você hoje, coronel, você é feliz com a Polícia Militar? Você está satisfeita com o Batalhão Maria da Penha? Onde você queria ver a Polícia Militar com destaque? E qual que é seu objetivo final na Polícia Militar ou fora profissionalmente? O que você almeja dentro da polícia? Hoje eu estou muito feliz, assim, com o caminho que o Batalhão Maria da Penha vem trilhando dentro da Polícia Militar, muito feliz mesmo, porque, assim, a gente vê, eu sou instrutora da Senasp, então, assim, eu viajo muito Brasil nesses cursos sobre violência doméstica, então a gente vê muito a realidade dos outros estados. Então, assim, a gente vê na realidade, a gente vê que aqui a gente está muito bem, né, lá é uma patrulha ligada a uma coordenação enfim, e aí aqui não, aqui a gente tem um batalhão, né, agora temos 4 batalhões, caminhamos aí para ter, né, uma coisa maior relacionada aos batalhões Maria da Penha. Enfim, então, assim, o que eu quero como polícia militar é poder expandir cada vez mais essas ações, mas eu queria ter realmente, por exemplo, redução dos feminicídios, é um sonho a gente chegar ao final do ano e falar, olha, todo esse trabalho que foi realizado no Estado, conseguimos diminuir, porque a gente veio há já 3 anos meio que empatando ali a mesma quantidade. A gente teve de 2024 para 2025 um leve aumento. A gente teve um serial killer em Rio Verde, então isso contribuiu muito para esse aumento. Mas meu sonho é a gente chegar ao final do ano e falar, olha, com todas as ações realizadas, nós tivemos uma redução de feminicídio aqui no estado de Goiás. Então, assim, a gente ainda quer trabalhar muito mesmo para poder a gente chegar nessa redução. Eu sei que não depende só da Polícia Militar, o doutor Kelps estava falando aqui, né, das questões sociais, mas ainda é uma meta minha falar, não, a gente teve redução, eu estando à frente, ou quem estiver à frente aí das unidades do batalhão, que possa chegar ao final do ano e a gente ver, porque assim, eu não tive passar por quando for fazer a apresentação dos dados para o governador, e ele fala, tivemos uma redução de feminicídios. A gente ainda está ali, mas é uma luta, e assim, eu fico muito brava quando alguém fala da questão do Maria da Penha, o jornalista bate, a gente, né, o Estado, por quê? Porque a gente trabalha muito, 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 muito mesmo, mas muitas vezes escapa, mas assim, o meu desejo ainda é ver isso. Perfeito. Delegado Kelps, obrigado pela moral, foi bom demais, passou rápido, conversamos muito aqui, principalmente nessa defesa aí
de criança, adolescente, ou da punição correta da criança, do adolescente. Agora, na alta gestão, você vai lidar com as investigações como um todo e também estruturar a Polícia Civil para que ela continue crescendo e sendo referência no nosso país também. Obrigado pela moral. Oportunidade, tamo junto. Valeu, bom demais. Coronel, eu fiquei muito feliz com a conversa e, assim, a sua inquietude, a sua angústia por números melhores, isso me orgulha também, porque eu trabalho, por exemplo, com trânsito e tem coisas que não estão na nossa gestão. Às vezes a gente faz um trabalho de trânsito maravilhoso, educativo, repressivo, mas ele tem um acidente com ônibus, com 20 mortes, uma coisa que é totalmente fora da nossa gestão, mas a nossa estatística é a pior do mundo, você entende? Então, eu fico feliz até com o seu sofrimento, porque me demonstra que a senhora está preocupada em melhorar a situação do nosso estado, mas você tem a certeza de que recebe esse serviço da Polícia Militar e sabendo da sua seriedade, de que a sensação dessas mulheres realmente é de acolhimento. Talvez você faça tudo certo e tem uma pessoa que nunca passou pelo seu serviço que vai cometer o feminicídio. Mas o que vocês estão fazendo para as mulheres no estado de Goiás é maravilhoso. E a capacidade que a senhora tem de gestão de liderança, de clareza nas palavras, eu tenho certeza que vai galgar outros postos. E conte sempre comigo também, a Polícia Civil, Polícia Militar. Foi um orgulho te receber aqui. O orgulho foi obrigado, né, pelo convite, foi meu estar aqui, podendo falar um pouco, né, do trabalho, falar um pouco sobre mim, né, como a gente falou no começo, mas também principalmente do trabalho do Maria da Penha. Agradeço muito o espaço, esse espaço faz toda a diferença. A gente falar, né, do trabalho, falar da existência do batalhão, que aí com o alcance que o programa tem, vai chegar lá naquela mulher que está sofrendo violência, que ainda não se encorajou a denunciar, ela vai ouvir aqui tudo que a gente falou e isso vai fazer diferença. Então isso para mim já é assim, muito gratificante. Muito obrigada, eu agradeço muito. Bom demais, Polícia Civil, Polícia Militar, integrados com as outras forças de segurança pública, que a gente recebe todo mundo. Fiquei muito orgulhoso, o bate-papo foi muito massa, também pro final aqui. Então, todo sábado, domingo, às 17h30 na TV Capital, no YouTube e os cortes no Instagram também. Bora pra cima.